Hexacampeão. Podem chorar, espernear, mas não tem jeito. Minas Gerais tem dono. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é domingo, dia 16 de março de 2025. Tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria, nossa análise dos jogos do Galo aqui no canal do Frossar. Hoje para falar sobre a grande decisão do Campeonato Mineiro, o jogo da volta. Nos últimos 90 minutos disputados ontem no Mineirão, o América venceu por 1-0 no agregado da final. Uma final em 180 minutos, uma final de ida e volta. O Galo venceu por 4-1 e foi campeão mineiro pela sexta vez consecutiva e pela 50ª vez em sua história. Antes de a gente começar a análise ou os comentários que a gente tem para falar nesse momento pós-título, peço a você aquela moral de sempre. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixe o like nesse conteúdo que ajuda a gente demais, considere se tornar sócio do canal clicando em Seja Membro aí embaixo, clica também no botão Hypar, caso ele apareça para você, porque ajuda muito a gente, e também considere se inscrever no canal de cortes, o link está na descrição e tem muito vídeo legal por lá, beleza? Esse conteúdo, como todos os outros do canal, é também um oferecimento de açaí, porque a bola já está rolando, e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. E no Açaí Atacado e Varejo, você encontra os melhores produtos com variedade, com qualidade e com preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou o futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Bom, vamos lá, vocês estão vendo que eu tô com a bandeira do Galo me abraçando aqui. Pode ficar tranquilo que eu não tô morrendo de calor, não. Coloquei o ar-condicionado forte aqui do estúdio para poder gravar assim, porque, cara, é um dia de festa, de comemoração depois do título do Campeonato Mineiro. Pô, Frossar, mas você acha que a gente deve sim comemorar o Campeonato Mineiro? Claro que deve. Não só pela conquista, porque título é sempre título e deve ser celebrado, mas principalmente pela hegemonia, cara. Não normalizem, tá, um sexto campeonato seguido consecutivo, um hexacampeonato consecutivo num estado que tem duas equipes que geralmente estão na Série A, né? O outro lado passou um bom tempo aí na Série B, mas enfim, geralmente está na Série A. E, em tese, são duas equipes que se equivalem ali, né? Esse ano o lado de lá investiu pra caramba, montou um timaço e nem na final conseguiu chegar. E o Atlético, 6 anos consecutivos vencendo o Campeonato Mineiro, é sim muito relevante. Não só os 6 seguidos, como também os 50 na história, né? O Atlético é o grande protagonista, o grande dono do Campeonato Mineiro e consegue abrir uma distância de 12 títulos a mais para o segundo colocado, algo que não acontecia desde a década de 50. Desde 1958 o Galo não tinha uma distância tão folgada assim em relação ao time azul. Inclusive não caiam no papinho quando alguns tentam, né? Ah, porque o Galo tem mais, porque o Galo é mais antigo. Gente, quando o rival nasceu, o Atlético tinha um título do Campeonato Mineiro. Então, a hegemonia, ela existe porque ela foi construída realmente dentro de campo, conquistada dentro de campo, e a gente deve sim valorizar o Campeonato Mineiro, beleza? Então, cara, hoje vai ser um cabeça fria diferente, porque eu não vou ficar aqui fazendo uma análise tática do jogo, né, com muitos detalhes, citando os momentos exatos do jogo, porque eu acho que vocês não querem esse tipo de análise tática. O jogo foi ruim no sentido de meio chato, assim, meio arrastado. A postura do América em campo ajuda a explicar. O América claramente foi para o jogo para fazer um jogo duro contra o Atlético e de repente tentar empatar ou vencer o jogo por uma diferença curta. O América não foi para o jogo acreditando que poderia fazer 4 gols e reverter o cenário da final. Não foi para o jogo pensando em ser campeão. Isso está muito claro. O América fez um jogo equilibrado, né? Marcou bem, competiu. Foi um time bem organizado, aliás, tem méritos e vale aqui o elogio também ao trabalho do William Batista, treinador do América. Eu acho bom treinador, um treinador muito jovem, né? E o time dele competiu, o time dele conseguiu marcar bem o Atlético, né? Dentro do cenário do jogo, conseguiu competir mais e anular mais, né, as jogadas ali do Galo. E aí eu tava assistindo a entrevista coletiva do William Batista depois e eu vi ele falando, cara, não dá pra aceitar aqueles que falam que o Atlético não veio pro jogo hoje pra vencer, isso é mentira, a gente venceu porque foi melhor e tal. Eu concordo parcialmente com ele, assim. Eu concordo que o Galo foi pro jogo para vencer, isso é fato. O Atlético queria terminar o Campeonato Mineiro com mais uma vitória, queria terminar o Campeonato Mineiro de forma invicta. A gente chegaria à 10ª vitória consecutiva na temporada, o que é impressionante. A última temporada que o Galo conseguiu 10 vitórias consecutivas foi em 2013, tem mais de 10 anos, então realmente é algo muito difícil de conseguir, mesmo nessa fase inicial de campeonato estadual. Pode ver que nenhum outro clube do Brasil
conseguiu uma sequência tão importante assim de vitórias como o Galo nesse início de temporada. Então, sim, dá para dizer que o América jogou um pouco de água no chope do Galo ali, né? Diminuiu um pouco a alegria, vamos dizer assim, da nossa conquista. O próprio Cuca falou sobre isso na Zona Mista, na entrevista coletiva, os jogadores também, que depois do jogo tinha uma pontinha de frustração ali pela derrota. Os caras queriam ganhar, então o América tem sim méritos, o Atlético foi sim tentando ganhar o jogo. Então é importante que isso seja dito. Essa é a parte que eu concordo com o William Batista, treinador do América. O que eu acho que é importante mencionar é que futebol é feito por seres humanos. E um ser humano, quando vai para uma final, sabendo que ele está vencendo a final no placar agregado por 4-0, é natural que o nível de competitividade, né, de foco, de atenção, caia um pouco. E caiu. Eu não estou dizendo que o Atlético entrou total de salto alto, que o Atlético não competiu, que o Galo não estava nem aí para o jogo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Atlético entrou nesse jogo com a final já resolvida, e eu falei no Cabeça Fria pós primeiro jogo que o título já era nosso, que não tinha a mínima chance do América reverter essa final. O Atlético entrou tranquilo com a situação da final, né? Competiu, tentou vencer, o América tem méritos, o América venceu o jogo de forma justa, beleza. Mas havia sim um relaxamento natural do Galo, porque sabiam que a final estava decidida, que o América não ia fazer 4 gols no Atlético, isso era impossível de acontecer, tanto que não aconteceu. Então, é justo que a gente dê os méritos ao América? Sim, é justo. O time deles foi organizado, competiu melhor, achou o gol lá, fez o gol, né? Achou, é forte de dizer, fez o gol com o Jonatas, que aliás anunciou a aposentadoria depois do jogo, né? E mereceu a vitória, quebrou um tabu. O América não ganhava do Galo no Mineirão há mais de 20 anos, né? O William Batista cita isso também na coletiva dele. Então tudo isso é justo reconhecer, mas houve sim um relaxamento natural ali por parte dos jogadores do Galo que já estavam pensando na festa, cientes que a festa aconteceria, e o Galo confirmou o título e, portanto, depois pôde celebrar o hexacampeonato pela segunda vez na história, né? O América tem aquele título lá de trás, aquela sequência de títulos, né? O decacampeonato do América lá no inicinho do Campeonato Mineiro, mas o Atlético chega ao segundo hexacampeonato na história, o que é sim algo muito relevante, que a gente precisa comemorar, que a gente precisa destacar. E os jogadores estão de parabéns, a comissão, todo mundo envolvido, diretoria, todo mundo envolvido na campanha. E a gente precisa, sim, comemorar esse hexa. Ainda falando sobre o Campeonato Mineiro, né, gente? E sobre essa sequência, enfim, e essa disputa de narrativas que existe nas redes sociais, né? Até porque, nesse momento, o que o torcedor rival, o rival azul, pode fazer é disputar narrativa mesmo, porque jogo não tem, né? Não chegou na final, enfim. Tá aí disputando amistosos e se preparando para o Campeonato Brasileiro. Mas é muito engraçado, né? O torcedor do outro lado que fala assim, olha, vocês comemorando o Mineiro, tá, não tem nada para comemorar, não. Uma coisa é um rival lá, torcedor de um clube de outro lugar, né? Que vai falar isso, né? Um clube que não disputa o Campeonato Mineiro. Um flamenguista, um corintiano, aí beleza. Olha, os caras estão comemorando o Campeonato Mineiro. Aí essa zoeira eu até entendo. Agora, cruzeirense... É bom lembrar que o Cruzeiro disputa o Campeonato Mineiro, né? A gente não está comemorando só um hexacampeonato, a gente está comemorando que nas últimas 6 vezes, né, 6 tentativas, o Cruzeiro não conseguiu vencer um campeonato que, disputando contra o Atlético, perdeu para o Atlético. Muitas vezes sem chegar na final contra o Atlético, o Galo chegou em 19 consecutivas. Então, é óbvio que isso deve ser comemorado, é óbvio que isso é relevante, é óbvio que os caras estão por fora, estão só comemorando o Mineiro e por dentro estão mordidos, porque antes do campeonato, vocês vão lembrar, jogador deles falando que era Copa do Mundo, não, o Mineiro pra gente é Copa do Mundo, depois que perde não vale nada, é só o Mineiro. Então, assim... Eu até comentei lá no Twitter, né, que das últimas 9 conquistas de clubes que jogam no Mineirão, com partidas no Mineirão, né, porque senão dá até para colocar a Supercopa de 22 ali no pacote. Mas tô falando apenas campeonatos com jogos no Mineirão. O Atlético venceu 8, que foram 6 mineiros, o Brasileiro de 21 e a Copa do Brasil de 21. Outro dia, né, para refutar também esse argumento de que o Galo vive de mineiro, que é uma grande inverdade, né? O Atlético ganhou tudo aí que um clube brasileiro pode ganhar, com exceção do Mundial de Clubes, no passado bem recente, inclusive. Então, cara, dos últimos 9 troféus comemorados no Mineirão por equipes que jogaram lá na campanha, 8 são do Galo e o outro é a Série B do Cruzeiro. Então o rival está, sim, se apequenando, né? E a gente tem que comemorar o hexacampeonato porque é a prova de uma hegemonia local. E a hegemonia local ela é importante para você se solidificar e ficar mais forte no cenário mais amplo, né? É aquilo que eu sempre digo, escrevi outro dia numa coluna minha em O Tempo, para você ser o dono do bairro, você tem que ser o dono da rua, né? Se você não manda na sua casa, você vai mandar onde? Em Minas Gerais, quem manda é o Galo, a hegemonia é absurda, os caras do outro lado estão mordidos porque quiseram ganhar e ficaram querendo, tentem de novo ano que vem, porque dessa vez não rolou, e a gente precisa celebrar porque Minas Gerais tem dono, beleza? Agora vamos voltar a falar aqui
da parte do Galo, pensando na temporada como um todo. O título foi, o Atlético venceu, eu estou aqui comemorando, envolvido na bandeira, porque eu acho que é sim muito relevante, porque aquilo que eu disse também, é justo que se diga de novo, eu dei muito peso ao Campeonato Mineiro lá atrás, quando o Galo, na minha visão, correu um risco desnecessário, indo para a Flórida, fazendo aquela pré-temporada que eu acho que não faz sentido, né? E aí correu um risco desnecessário e eu valorizei o Campeonato Mineiro naquele momento. Pô, vocês estão subvalorizando o Campeonato Mineiro, o Galo pode ser hexa, pode ser o 50º título na história e tal, o Campeonato Mineiro tem valor sim. Então, se eu dei valor lá atrás, eu tenho que dar valor agora, nada mais justo do que comemorar essa conquista. Dito isso, agora que a gente vai aí comemorar, né, mais alguns dias, mas já pensar no Campeonato Brasileiro, que começa no outro fim de semana. Esse fim de semana não tem jogo, né, o próximo, mas no outro lado, dia 29, já tem Grêmio e Galo lá em Porto Alegre pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Aí a gente vai falar, obviamente, de um nível diferente, de um nível acima de competitividade, de adversários, de jogos. E o Cuca falou muito bem ontem, em coletiva, em zona mista, que o Atlético tem um bom time e tem, tá? O time do Atlético e o elenco são grupos ali que, no meu entendimento, né, briga por Libertadores no mínimo. O Atlético não tem o elenco para brigar por rebaixamento, igual alguns mais desesperados falam, definitivamente não. O time é bom, mas para ser competitivo, pensando em título, principalmente em título de pontos corridos, de campeonato de regularidade, contando que vai haver convocação, lesão, má fase, tudo isso, ainda faltam algumas peças. Na coletiva, um colega jornalista, eu não vou lembrar quem foi, perguntou ao Cuca, tentou tirar do Cuca ali onde que são essas lacunas que ele enxerga no elenco, e ele não fala nada de posição, mas ele fala, é o que eu sempre digo, é muito simples, a gente precisa ter 2 jogadores por posição e mais os garotos para trabalhar, enfim. É mais ou menos o raciocínio dele para a zaga, agora com a chegada do Vitor Hugo, né? Muita gente questionou, por que o Galo buscou o Vitor Hugo? Já tem aí, tem o Rômulo, tem o Ivan Román, tem o Rabelo, além dos titulares. E aí eu sempre deixei isso muito claro. Cara, o Cuca quer 2 jogadores por posição sem contar com os garotos. Então ele quer 2 zagueiros pelo lado direito, 2 zagueiros pelo lado esquerdo. Considerando que o Rabelo é um cara para ser um zagueiro pela direita reserva, né, para o Lianco, ele queria um zagueiro pela esquerda reserva, um cara para brigar por posição com o Alonso por aquele lado, sem contar com os garotos, e por isso veio o Vitor Hugo. Então na zaga agora ele está satisfeito, porque você tem Lianco com a sombra do Rabelo, que nesse momento não há uma disputa por posição, porque o Lianco é o melhor defensor do Atlético na temporada, que junto com o Natanael, o Arana voltou a jogar muito também, enfim, não vou comparar com os colegas não, porque tá todo mundo muito bem, mas o Lianco é o melhor zagueiro do Galo no ano com certeza, mas enfim, tem os 2 ali, e do outro lado você tem o Alonso e o Vitor Hugo, e você tem os meninos para trabalhar a evolução deles, o Ivan Román e o próprio Rômulo, né? Então, essa é a ideia do Cuca para todas as posições. Lateral direita, você tem o Natanael titular e o Saravio como opção. Beleza. Lateral esquerda, você tem o Arana, você tem o Rubens e o Caio Paulista. Beleza. Tudo isso eu já falei lá no vídeo sobre o elenco, mas dá para reforçar agora, pensando nessa formação de elenco para o Campeonato Brasileiro, porque a gente está na janela de exceção, né? Até o dia 11 de abril, o Galo pode contratar jogadores que estão jogando em clubes brasileiros. A janela internacional está fechada e só reabre no meio do ano. Cara, o meio campo defensivo, você não tem 2 volantes, camisa 5 ali, né, para brigar por posição. Então, assim, hoje quem tá jogando ali é o Alan Franco, que não é da origem, mas está jogando muito bem, mas não é um 5, né, de origem, não é um primeiro volante a carreira inteira, pelo contrário, né, e o curioso é que o Cuca vem usando até mais o Patrick do que o Fausto Vera. Então, provavelmente, isso é uma dedução, não é uma informação, provavelmente o Cuca não tem gostado tanto assim do Vera, das características do Vera, tanto que ele tem usado mais o Patrick, garoto, né? E aí entra nessa cota de garotos, imagino eu, que para serem trabalhados, mais do Patrick do que do Vera. Então, assim, a posição ali de volante é uma lacuna muito clara. Quando o Cuca fala, gente, é muito claro, eu quero 2 por posição, eu acho que ele dá um recado claro sobre o meio-campo defensivo e o meio-campo mais ofensivo também. Porque, beleza, você tem o Menino, você tem, né, outros jogadores ali que podem fazer esse papel do meio-campista mais misto, aí você tem Igor Gomes, você tem Bernard, você tem o Scarpa, que é o dono da camisa 10, é o meia criativo desse time, que cai mais pelo lado direito, mas é o que mais, né, próximo de 10 a gente tem no elenco. Me parece que o Cuca também quer mais uma opção de meio campo mais ofensivo, né? E aí, olhando para frente, você tem
o Hulk como titular no comando de ataque, mas você tem o Davidson, caso ele fique, tomara que fique, né? A gente sabe do interesse do Fortaleza, o Atlético vai fazer jogo duro, os próximos dias serão decisivos, mas caso o Davidson saia, você vai ter que contratar outro atacante. Mas tem o João Marcelo, garoto, tá na cota dos garotos para serem trabalhados, é exatamente o que o Cuca disse. Então hoje você tem o Hulk e o Davidson de sombra ali, sombra não, né? Porque não dá para dizer que o Davidson é a sombra do Hulk, mas vocês entenderam. Para o comando de ataque, para os lados do campo você tem o Júnior Santos, com o Rony que pode fazer a função, você tem o Coelho, né? O Rubens quando muda um pouquinho a forma de jogar pode jogar nessa segunda linha, você tem o Palácios que vai ficar, não vai para o Vasco, enfim. Então, se fosse para arriscar, eu acho que pelo menos 2 jogadores o Cuca vai pedir ainda para a diretoria antes da janela de exceção fechar, visando a disputa do Campeonato Brasileiro. Pelo menos mais um volante e mais um meia, mais um jogador ofensivo para brigar por essa posição, e aí o elenco estaria realmente mais preparado para a disputa da Série A, porque serão, sim, a partir de agora, enfrentamentos muito mais difíceis, né? Você sai de uma final do Mineiro contra o América, com todo o respeito ao América, é um time organizado, é um time que vai brigar pelo acesso para a Série A, eu tenho certeza, mas vai pegar o Grêmio em Porto Alegre, né? Aliás, o Grêmio, eu esqueci de falar isso mais cedo no vídeo, é um bom exemplo desse protagonismo, né? Olha o recado que você passa para o resto do Brasil quando, num estado de 2 times só, um time ganha em sequência. O Grêmio tá brigando pelo Octa lá no Rio Grande do Sul, né? Eu tô gravando esse vídeo horas antes do Grenal decisivo, da finalíssima, né, de Grêmio Inter, mas o Inter venceu por 2-0 o primeiro jogo da final em Grêmio, como a gente gosta de brincar, né? Na arena do Grêmio. Então o Inter tá com uma mão na taça, vai jogar em casa, podendo até perder por um gol de diferença. E o Inter vai interromper essa sequência de 7 títulos seguidos do Grêmio. Cara, é muito feio para um clube grande, num estado que tem 2 gigantes, você deixar o seu rival enfileirar conquistas assim, 6, 7, 8 conquistas, é bizarro, assim, não pode. Você tem que ter ali, né, um equilíbrio de forças para você manter a sua grandeza dentro do estado. Então, do mesmo jeito que o Inter passou vergonha nesses últimos 7 anos, o nosso rival aqui também está passando nos últimos 6, e por isso deve ser celebrado, e o Grêmio hoje deve lutar igual um maluco. Nesse momento você está vendo esse vídeo aí, pode já ter sido resolvida aí a final do Gauchão, mas imagino que o Grêmio vá lutar igual um maluco para tentar reverter. Imagina, 8 seguidos no estado com 2 grandes, é uma parada absurda, assim, que sim, é motivo de zoação e tem que ser mesmo, é uma hegemonia no estado que os caras precisam comemorar. Então você vai sair, como eu estava dizendo, voltando ao brasileiro, de um nível de enfrentamento do América para pegar o Grêmio, né, em Porto Alegre, né? E aí as lesões a gente viu o que podem acontecer, o que podem causar, né, num elenco. A gente teve a ausência do Hulk, beleza, o time não caiu de rendimento, foi bem, ele foi com o Rubens, colocou só 2 atacantes ali, o Rony mais perto ali da área, mas muita variação também, muita movimentação, e não caiu tanto o desempenho, mas num jogo num nível mais elevado, pode ser que caia. Enfim, você perdeu o Júnior Santos, não fez falta no Mineiro, mas no Brasileiro, junto com a Copa do Brasil, junto com a Sul-Americana, daqui a pouco vai fazer. Então, realmente, elenco é tudo para você brigar em alto nível por títulos em competições mais complicadas, como as que o Galo vai enfrentar a partir de agora. Repetindo, o time é bom, é um time que eu acho que tem tudo para encaixar com as características do estádio que a gente vai mandar os nossos jogos durante a temporada, que é a Arena MRV, que vai ficar pronta em breve para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Atlético garante que já no início de abril a Arena garante, ou pelo menos prevê, né, que já no início de abril ali o estádio estará entregue para o Galo mandar os jogos lá. Grama sintética, é um time vertical, é um time rápido, é um time com muita velocidade pelos lados do campo. Vai ser, eu não tenho dúvida, difícil ganhar do Galo na Arena esse ano, tenho certeza disso. Mas, assim como isso é uma obviedade, que o elenco atual é mais equilibrado, dá mais alternativas, né, consegue suportar mais, por exemplo, uma ausência do Hulk, tudo isso é uma obviedade. É também óbvio que o elenco ainda tem algumas lacunas, sim, para brigar por taças mais importantes, beleza? Como eu disse, né, é uma análise aqui, um cabeça fria, que não tem porquê a gente fazer muito longa ou fazer detalhando os momentos do jogo, porque foi uma final totalmente condicionada pelo primeiro jogo, né? O América teve seus méritos, foi bem, mereceu vencer, mas na final agregado o Galo fez um sonoro 4-1, já tinha aplicado um sonoro 4-0 no Tombense na semifinal. Então chegou com muita sobra e foi campeão com muita sobra, com muita justiça, ex-campeão. Agora é comemorar mais alguns poucos dias aí e já virar a chave totalmente para o Campeonato Brasileiro. Agradecer a vocês aí pela companhia até o final desse vídeo. Nessa semana a gente tem
Muita coisa legal ainda, tá? A gente tem quadro novo para estrear, a gente tem lives. Essa semana a gente vai começar, inclusive, a fazer aquela live diária, né? Com as informações mais factuais e com uma resenha mais factual ali, em dias que não tem falazada e nem jogo, né? Então, terça-feira a gente já estreia a live ali, o Dia do Galo, a partir de meio-dia, com o Hugo Lobão, ele vai capitanear essa live com vocês. Então, todo dia já pode ter isso aí em mente, de meio-dia a 1 da tarde a gente vai estar ao vivo aqui no canal do Frustrar, todo dia, com exceção de segunda e sexta, porque são dias de falazada, né? Ou seja, terça, quarta e quinta, e vamos conversar muito de Galo, tem quadro novo, como eu disse, enfim, muita coisa legal pra gente falar de Galo aqui ao longo da semana, beleza? Esse conteúdo, como todos os outros, é também um oferecimento dos nossos parceiros de sempre aqui no canal do Frustrar, KTO. Lembre-se de apostar sempre com responsabilidade, kto.bet.br, onde a diversão acontece. Tem odão, tem chance extra, tem ganho antecipado e muita coisa legal. Vai lá no site da KTO e divirta-se com responsabilidade. O QR Code está aí na sua tela, lembrando que é proibido para menores de 18 anos. E um recado também da Confiax, parceiraça de longa data, porque tem plano de saúde, tem seguro para o seu carro. Inclusive o meu carro é assegurado na Confiax. Eu estou usando o seguro agora porque tive um mini imprevisto aí, bateram no meu carro, enfim, mas já está resolvendo, porque quando a gente tem Confiax a gente fica tranquilo. E lembrando que a Confiax tem também consórcio para o seu carro, tá? Se quer aí comprar seu carro ou trocar de carro, tá aparecendo o QR Code na sua tela, consórcio com parcelas a partir de R$ 374 por mês. Você tem uma consultoria especializada da Confiax, não vai ter juros abusivos, então entre em contato, porque vale a pena demais, né, considerar essa ideia, beleza? Tamo junto, mais uma vez peço aquela moral, deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito. Saudações atleticanas, Cabeça Fria Pocket está entregue. Até a próxima e um abraço.